Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Estamos aqui hoje para falar sobre os temas que serão cobrados na avaliação deste mês. E hoje o tema são as grandes navegações. O objetivo desse canal, como a gente já ressaltou em outras ocasiões, não é falar somente de política e a respeito do momento em que estamos vivendo neste país, mas também abordar os temas que são trabalhados em sala de aula, e a finalidade primordial é auxiliar os nossos alunos na realização das provas. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. E para entender as grandes navegações, é fundamental a gente compreender, antes de tudo, por que Portugal e Espanha foram os países pioneiros da colonização portuguesa, da colonização aqui na América. Por que Portugal? Portugal passou por um processo de reformulação, né? Primeiro, a Revolução de Avis, que fez com que Portugal promovesse uma centralização política. E essa centralização política fez com que os investimentos da classe burguesa fossem canalizados para a indústria naval, ou seja, as viagens marítimas passaram a ser patrocinadas de uma maneira mais contundente. Também, outro fator importante foi a questão da posição geográfica, tanto de Portugal quanto de Espanha, que permitiu que Portugal, que esses países, os países ibéricos, realizassem essas viagens. E também devemos ressaltar os instrumentos e técnicas desenvolvidos pelos países ibéricos, principalmente Portugal, no que se refere às navegações. Por exemplo, conseguiram desenvolver bússolas, astrolábios, as caravelas foram aperfeiçoadas, tudo com o objetivo de realizar tais viagens. E a gente deve ressaltar o seguinte, que fazer as viagens marítimas nesse período, século XV e século XVI, foi um desafio muito grande, porque os países, a população estava saindo do que nós chamamos de Idade Média. E na Idade Média existia alguns conceitos que acabam sendo vistos hoje pela historiografia mais tradicional como ultrapassados, mas na verdade era uma visão da época, que dizia que se os navegadores fossem realizar as viagens, eles cairiam num labirinto, num abismo, e seriam devorados por monstros marinhos. E a população acreditava naquilo porque era o universo cultural, né, da época. Agora, qual é o interesse daqueles países ibéricos, principalmente os portugueses, nas Índias? O que as Índias tinham de importante? É o que nós chamamos de especiarias. Cravo, canela, pimenta, sal, produtos que eram utilizados para temperar e conservar o sabor dos alimentos. Porque na Europa, nesse período, não existia geladeira. Então, uma forma de conservar o sabor daqueles alimentos, principalmente a carne, era justamente passar os temperos, principalmente o sal. Então, era um comércio muito lucrativo. A viagem era longa, eles iam até as Índias, pegavam as especiarias e revendiam na Europa, num preço muito elevado. E isso foi um comércio, como eu falei, lucrativo, porque esses temperos eram escassos no continente europeu. Agora, eles tinham que fazer uma viagem que consistia em ultrapassar o sul da África. Por quê? Por que eles não passaram pelo norte da África, por exemplo? Eles tinham que ultrapassar, se eles fossem ultrapassar o norte da África, eles entrariam em conflito com os povos muçulmanos. Então, para evitar esse conflito, eles preferiam passar pelo sul do continente africano para chegar até as Índias e ali, obviamente, pegar as especiarias para revender na Europa. Pois bem, nesse período, em 1492, Cristóvão Colombo, ele acreditando que conseguiria dar a volta no mundo, ele foi navegando no sentido oeste e chegou onde é o continente americano. O interessante é que Cristóvão Colombo, quando ele colocou os pés no nosso continente, ele imaginou que aquelas terras que ali estavam era a Índia. Então ele chamou aqueles habitantes, desculpa, que eles estavam vendo de índios.
Somente muito tempo depois, com os estudos do cartógrafo Américo Vespúcio, é que eles chegaram à conclusão de que aquelas terras não eram a Índia, mas sim o continente americano. Tanto é que o nosso continente recebeu esse nome em homenagem a Américo Vespúcio. Depois que portugueses e espanhóis perceberam que poderiam ter vantagens com as terras recém-descobertas, entre aspas, porque o termo mais correto de falarmos é as terras que eles acharam, porque as nossas terras já haviam sido ocupadas pelos indígenas, uma disputa muito grande aconteceu entre os dois países para saber quem iria dominar a quantidade maior de terras. Então nós tivemos o primeiro acordo, que foi a Bula Intercoetera. E através dessa Bula Intercoetera ficou determinado que Portugal, a Espanha ficaria a 100 léguas do Cabo da Boa Esperança, e o restante ficaria com os portugueses. Os portugueses ficariam então com poucas terras. E eles exigiram que essa linha fosse mais para o oeste, aumentando assim as terras que caberiam aos portugueses. Então, o que aconteceu? Um novo acordo foi estabelecido, que é o Tratado de Tordesilhas. E nesse Tratado de Tordesilhas ficou determinado que 370 léguas a oeste caberia aos portugueses. E, de uma maneira bem resumida, o Tratado de Tordesilhas foi a divisão do continente americano entre portugueses e espanhóis. E o interessante a gente tem que ressaltar também é que nós tivemos aí um contato assíduo entre índios e europeus, e os índios, obviamente, saíram perdendo com esse contato. O primeiro contato entre índios e europeus foi até amistoso, porque a população indígena imaginou que aquelas terras, aqueles europeus que estavam chegando com suas caravelas, barbas longas, cabelos compridos, aqueles que estavam chegando a Neymar eram deuses. Então houve uma certa amizade entre eles. Contudo, essa amizade se transformou em guerras, em conflitos, em mortes, quando os índios perceberam que estavam sendo explorados. Agora, a gente tem que parar para pensar o seguinte: houve um choque cultural muito grande. Índios e europeus acabaram se enfrentando muito por causa das diferenças que existiam entre eles. Não que um fosse superior ao outro, nada disso. É que o nível cultural era diferente. As práticas, os costumes, as crenças, os rituais eram distintos. Então nós temos que perceber e prestar muita atenção nisso. Por exemplo, os índios realizavam ritual de antropofagia, que comer carne humana. Tinham várias esposas. Então tudo isso acabou fazendo com que os índios sofressem um processo de catequização por parte dos portugueses. E esse processo de catequização se deu principalmente nas missões jesuíticas. As missões jesuíticas eram uma espécie de fazenda para onde os índios eram obrigados a ir, e lá eles eram ensinados a fé católica, ensinados a trabalhar, ensinados a seguir as práticas e os costumes dos europeus. Isso trouxe uma série de consequências negativas, uma vez que os índios perderam um pouco da sua cultura. Pois bem, existia o que nós chamamos de escambo. O que era o escambo? Uma troca entre índios e os portugueses. Em que consistia essa troca? Os índios iam até a floresta, cortavam para o Brasil e traziam para o litoral. E em troca eles recebiam espelhos, recebiam armas, recebiam bijuterias, objetos que para os portugueses não tinham tanto valor, mas que para os índios tinham sim, porque eles não conheciam. Pois bem, um termo muito importante que a gente tem que ressaltar é o termo da guerra justa, que consistia no seguinte fato: se, argumento dos portugueses, se os indígenas oferecessem resistência, eles poderiam sim travar uma guerra contra a população indígena. Mas a gente tem que ressaltar o seguinte, que por mais que os índios fossem numericamente superiores, eles não conseguiram obter a vitória. Por quê?
Os europeus tinham mais armas, o poder bélico, melhor dizendo, que era muito superior. Os índios morreram de diversas doenças que os europeus trouxeram. Então, por mais que os índios, como eu falei, fossem numericamente superiores, eles não conseguiram obter a vitória. E acabaram passando por esse processo de catequização. Pois bem, feito isso, os portugueses perceberam que se não efetivasse a colonização, eles seriam dominados pelos franceses, pelos holandeses, por outros países que estavam interessados nas nossas terras. Então o que o rei de Portugal fez? Os cofres públicos portugueses não tinham recursos necessários para empreender a colonização. Então, o governo português teve a ideia de dividir as terras brasileiras em 15 faixas, as chamadas capitanias hereditárias. De maneira bem resumida, as capitanias hereditárias eram faixas de terras que eram concedidas aos capitães donatários. Esses donatários eram pessoas de confiança do rei que vinham para o Brasil para colonizar. E quando eles chegavam aqui, eles eram obrigados a fazer com que a terra produzisse, eles eram obrigados também a cobrar impostos e mandar parte desses impostos à coroa portuguesa, eles eram obrigados a ensinar os índios a fé católica, eles eram obrigados a fazer com que as terras dessem lucros. Então nós tivemos a partir daí um processo de colonização, e a primeira etapa desse processo de colonização foi justamente com as capitanias hereditárias. Contudo, as capitanias hereditárias não tiveram sucesso, com exceção de duas, São Vicente e Pernambuco. Quais foram os fatores que foram responsáveis, digamos assim, pela decadência das capitanias hereditárias? Foram vários. Por exemplo, ataque dos índios. Os índios, quando perceberam que estavam passando pelo processo de exploração, eles automaticamente atacaram as capitanias hereditárias. Não ficaram de braços cruzados como muitos até hoje afirmam. Pelo contrário, os índios ofereceram resistência sim. Outro fator importante, aqueles capitães donatários que lá em Portugal eram nobres, pertenciam à corte portuguesa, eles não tinham o hábito de trabalhar, não tinham o hábito de cultivar a terra, como eles foram obrigados a fazer aqui no Brasil. Então, eles não tinham experiência necessária para fazer com que as capitanias dessem lucro. Outro fator importante também, eles não tinham recursos necessários para empreender a colonização. Né? Então, foram um conjunto de fatores que fizeram com que as capitanias não tivessem sucesso. Pois bem, não tendo sucesso as capitanias hereditárias, tivemos a formação do governo geral. No governo geral, uma pessoa ela era responsável por fazer com que as terras dessem lucro. E é interessante a gente ressaltar que, através do governo geral, vários funcionários ligados à coroa portuguesa acabou vindo para o Brasil. Funcionários que fizeram com que uma administração bem estruturada fosse orquestrada aqui no Brasil. Por exemplo, o Ouvidor-Mor, que cuidava da justiça, acabou se estabelecendo no Brasil. O Procurador-Mor, que era responsável pela defesa e também responsável pela fiscalização, também acabou se estabelecendo no Brasil. Então, vários funcionários ligados à coroa portuguesa acabaram se estabelecendo no nosso país. Né? E foi mais uma tentativa de fazer com que as antigas capitanias hereditárias dessem certo. Pois bem, também foi estabelecido as câmaras municipais, onde trabalhavam chamados homens bons. Esses homens bons eram pessoas ligadas a Portugal, tinham o sangue nobre, né? Ter sangue nobre aí significava nascer em Portugal, e diante disso, o que aconteceu? Ficou muito evidente a ideia de que a elite era quem controlava, ou seja, os mais ricos eram quem controlava. E os homens bons que trabalhavam nas câmaras municipais eram responsáveis por tomar decisões referentes à cidade, tomar decisões referentes à questão da cobrança de impostos, da iluminação pública,
enfim, eles cuidavam da cidade. Só que estavam excluídos da Câmara Municipal aqueles que eram ex-escravos ou escravos, as mulheres, enfim, que não tinham o sangue nobre. Então o poder ficou concentrado nas mãos de poucas pessoas, somente a elite, aqueles que eram mais ricos. Nós tivemos também, para encerrar, o início de uma página da nossa história marcada por muito terror, marcada pelo descalabro, pela falta de sensatez, que foi a escravidão. A escravidão, ela já existia no continente africano. Só que lá na África, a escravidão tinha um significado. Era aqueles prisioneiros de guerra. E quando uma tribo, uma comunidade africana entrava em guerra com a outra, os derrotados eram transformados em escravos. E os portugueses se aproveitaram disso. Eles, portugueses, traficantes, foram até o continente africano e lá eles pegaram aqueles prisioneiros de guerra e trouxeram para o nosso continente. E esse escravo ele era obrigado a deixar sua família, era obrigado a deixar tudo que pertencia à vida dele lá e vir para uma terra que ele desconhecia. E nessa viagem da África ao Brasil, eles eram transportados nos navios negreiros e eram amontoados no porão do navio negreiro, sem ventilação, sem condições de higiene, sem condições de vida ali, sem uma alimentação adequada. Os traficantes traziam muitos escravos com o objetivo de obter muito lucro. Pois bem, agora a gente tem que parar para prestar atenção no seguinte, que nós estamos falando de seres humanos que eram tratados como mercadorias. E esses navios negreiros também foram chamados de tumbeiros. Tumbeiros vem de tumba, morte, porque a morte de escravos dentro desse navio, o romano, o número era alarmante. E quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram colocados no porto e ali eles eram comercializados como se fossem objetos, como se fossem mercadorias. Então aí nós tivemos o início de uma página marcada pela brutalidade no nosso país, que foi a escravidão. E eles, quando chegavam no Brasil, eles eram colocados no mercado, no porto, e os senhores proprietários de escravos iam até aquele mercado para comprar aqueles escravos. E o preço variava de acordo com a condição física, de acordo com o sexo, de acordo com a aptidão daquele escravo para exercer determinadas atividades. Se fossem homens, tinha um valor. Se fossem mulheres, tinha um outro. As mulheres amas de leite eram supervalorizadas também. Então, a colonização no Brasil teve essa página trágica da nossa história e os portugueses fizeram essas viagens até a África para trazer os escravos para trabalhar no Brasil, porque os índios não aguentavam o trabalho imposto pelos europeus. Então houve a substituição da exploração da mão de obra indígena pela exploração da mão de obra africana. E, de maneira bem resumida, o Brasil, isso aí é motivo de orgulho para o povo brasileiro, é o único país do mundo que é marcado pela mistura, pela miscigenação. A mistura entre escravos, os negros africanos que foram escravizados no Brasil, os indígenas que aqui estavam e que fazem parte da nossa constituição étnica e cultural, e também os europeus, os brancos europeus que vieram colonizar. Então essa mistura, colocada no caldeirão, é o que nós chamamos de Brasil. Essa foi a nossa revisão. Espero que todos tenham gostado. Aproveitem, estudem bastante. Vou deixar aqui no nosso vídeo o endereço do nosso blog. Lá também vocês vão encontrar o material para estudar o que nós falamos aqui agora. Estudem bastante. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!